Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 2 da prova de matemática do vestibular da UFSC 2018. O item 01 nos diz o seguinte: o polinômio p de x igual a x ao cubo mais x não possui duas raízes complexas. Então olha só, vamos colocar o polinômio p de x aqui. P de x é escrito como x ao cubo mais x, nós podemos colocar o x em evidência, daí vai para dentro do parênteses x ao quadrado, porque x ao quadrado vezes esse x aqui dá o x ao cubo, e vai para dentro do parênteses o número 1, porque 1 vezes x dá este x aqui. E olhando para essa expressão, a gente observa o seguinte, ó, que se o p de x ele for igual a zero, então o que acontece? Ou x é igual a zero, ou o x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Bom, x igual a zero, portanto, é uma das raízes, e as outras raízes nós devemos encontrar nessa expressão. X quadrado mais 1 igual a zero, ou seja, x ao quadrado igual a menos 1. E existem duas raízes complexas para essa equação, que é x igual a i, né? O número imaginário i, que é igual a raiz quadrada de menos 1, ou x igual a menos i, que é menos raiz quadrada de menos 1. E, portanto, este polinômio ele possui três raízes, uma real, que é x igual a zero, e duas complexas, i e o próprio menos i. Então, o item 1 ele está incorreto. Vamos agora resolver o item 02. O item 02 ele nos diz o seguinte: o resto da divisão do polinômio p de x igual a x elevado na n mais 1 por x menos 1 pelo polinômio do primeiro grau x menos 1 é menos 2. Então, vamos nos lembrar rapidamente de divisão polinomial. Então, se a gente pegar um polinômio p de x e nós dividirmos ele pelo um polinômio m de x, existe um teorema da teoria dos polinômios que vai nos dizer que vai existir um único polinômio quociente e um único polinômio resto que vai satisfazer uma igualdade. Então, nós temos um polinômio p de x e nós queremos dividir esse polinômio por um polinômio m de x. Então, este resultado nos diz que existe um único polinômio q de x, que é chamado de quociente, e vai existir um único polinômio r de x, que é chamado de resto, tal que m de x vezes q de x mais r de x é o próprio p de x. E, mais uma coisa importante, o grau do polinômio resto, vou escrever assim, o grau do polinômio r, ele é menor do que o grau do polinômio m. Então, esse resultado aqui é super importante quando a gente vai estudar os polinômios. Então, olha só, nós temos um polinômio no item 2, que é o polinômio x elevado na n mais 1. E nós vamos dividir esse polinômio pelo polinômio x menos 1. Então, o x elevado na n mais 1, ele pode ser escrito como que, né? Bom, o m de x aqui agora vai fazer o papel do x menos 1. Então, vamos colocar o x menos 1 aqui. Ao dividirmos, portanto, este polinômio por esse, obtemos um quociente, q de x, e um resto, r de x. De maneira que o grau do polinômio resto é menor do que o grau do polinômio x menos 1. Só que o grau do polinômio x menos 1 vale 1. Ou seja, como o grau do polinômio resto é menor do que 1, isso significa que o polinômio resto, o r de x, ele é uma constante, né? Ele pode ser um número diferente de zero ou um número igual a zero. Ele é uma constante. Então, x elevado na n mais 1 é igual a x menos 1 vezes q de x mais uma constante c,
que é o R de x. O R de x é essa constante C. E agora o que nós podemos fazer? Ó? Bom, como essa igualdade aqui ela vale para todo x pertencente aos reais, né? Essa igualdade aqui que eu fiz, né, deste teorema, ela vale para qualquer x pertencente aos reais. Então a gente pode escolher qual que vai ser o x que a gente pode colocar aqui. Nessa expressão, nós podemos, por exemplo, escolher x igual a 1. Escolhendo x igual a 1, o que vai acontecer? Aqui, ó, nós vamos obter 1 elevado na n mais 1. Isso aqui vai dar 0 vezes q de x mais c. Né? Acabei de trocar. Nessa expressão aqui eu coloquei x igual a 1, porque isso aqui vale para qualquer x. 1 elevado na n vale 1. 1 mais 1 vale 2. Então, o 2 vai ser igual a 0 vezes q de x dá 0. 2 é igual a c. Só que lembre que o c era o nosso r de x, é o resto. Né? O resto, neste caso aqui, ele é um polinômio constante. Então, o item 02 ele está incorreto, porque diz que o resto é menos 2. Na verdade, o resto vale exatamente igual a 2. Então, o item 1 ele é falso, o item 2 ele é falso. Vamos agora para o item 04. O item 04, ele nos diz o seguinte: existem números reais A e B, tais que o quociente da divisão exata do polinômio p de x igual a menos x na quarta mais 5x² mais ax mais b, pelo polinômio x ao quadrado mais 5x mais 6, é q de x igual a menos x² mais 5x menos 14. Então, olha só, nós queremos pegar o polinômio p de x, que é x na quarta, mais 5x ao quadrado, mais a vezes x, mais b, e nós queremos dividir esse polinômio pelo polinômio x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, vamos colocar ele aqui, x ao quadrado mais 5x mais 6. E o quociente que nós queremos obter é o polinômio menos x ao quadrado mais 5x menos 14. Menos x ao quadrado mais 5x menos 14. Então, como a gente fez ali no item 2, esse aqui é o nosso polinômio p de x, esse aqui seria o nosso polinômio m de x, a gente quer dividir este por esse, obtendo este quociente aqui, mais um resto. Só que como a divisão é exata, esse resto aqui vale 0, então a gente pode eliminar essa expressão e ficar apenas com essa expressão aqui. Queremos descobrir se existem A e B, números reais, que satisfazem esta igualdade polinomial. Então, vamos desenvolver isso daqui e a gente compara fazendo uma identidade polinomial com essa expressão. Então, vamos desenvolver essa parte aqui. Ó. X ao quadrado vezes menos x ao quadrado dá menos x na quarta. X ao quadrado vezes mais 5x dá mais 5x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 14 dá menos 14x ao quadrado. 5x vezes menos x ao quadrado dá menos 5x ao cubo. 5x vezes 5x mais 25x ao quadrado. E 5x vezes menos 14, 5 vezes 14 dá 70. Então, vai ficar menos 70 vezes x. E 6 vezes menos x² dá menos 6x ao quadrado. 6 vezes 5x resulta em 30x. E quanto que é 6 vezes 14? Bom, 6 vezes 4 dá 24, vai 2, 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. Então, dá menos 84. Logo, ao desenvolvermos essa expressão, a gente chega nessa expressão aqui. Agora a gente vai arrumar os termos. Obtemos menos x na quarta. Agora perceba que esse 5x ao cubo vai se cancelar com esse menos 5x ao cubo. Né? E daí a gente pode juntar os termos que tem o x ao quadrado, que é este e esse. Bom, 25x ao quadrado menos 14x ao quadrado, 25 menos 14 dá 11. E 11 menos esse 6 dá 5. Então, obtemos mais 5x
ao quadrado. Agora vamos juntar os termos que tem o x. Menos 70x mais 30x é igual a menos 40x. E sobra esse menos 84. Menos 84. Agora a gente precisa fazer uma identidade polinomial entre este daqui e esse daqui para ver se os coeficientes estão batendo. Então perceba que o termo que multiplica aqui o x na quarta é o menos 1 aqui e aqui. Então estamos ok. O termo que multiplica o x ao cubo nos dois casos é zero. Tanto aqui é zero quanto aqui é zero, né? Porque a gente não apresenta, não temos o termo x ao cubo nem aqui nem aqui. Na verdade nós temos que seria o zero vezes x ao cubo. O número que multiplica o x quadrado nesse polinômio nesse é o 5, então está ok. Então nós devemos ter a igual a menos 40, porque o coeficiente que multiplica o x aqui é menos 40 e aqui é a. Então para que esses dois polinômios sejam iguais, o a tem que ser igual a menos 40 e o b deve ser igual a menos 84, porque é o termo que é independente de x. Então, de fato, existem dois números reais, tais que quando a gente dividir o polinômio p de x por este polinômio aqui, obteremos esse coeficiente, ou melhor, esse quociente, que é o menos x ao quadrado, mais 5x menos 14. E quem são esses números reais? São esses. A igual a menos 40 e b igual a menos 84. E a afirmativa 04, ela está correta. Vamos agora para a afirmativa número 08. O item 08, ele nos diz o seguinte: se alfa, beta e gama são as raízes da equação x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, então será que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado é igual a 20? Bom, a ideia dessa questão não é a gente descobrir quais são as raízes e depois substituir aqui. Porque senão a gente vai ficar fazendo alguma conta muito longa, né? Às vezes descobrir raízes de uma equação do terceiro grau, né, de um polinômio em geral, é bastante complicado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar relações de Girard. O que nos diz as relações de Girard? Bom, a primeira relação de Girard é a soma das raízes. Nós não precisamos descobrir quem são essas raízes, mas a gente consegue descobrir qual é a soma das raízes olhando para os coeficientes do polinômio, dessa equação polinomial. Bom, a soma das raízes por uma dessas relações de Girard é o oposto desse número que multiplica o x ao quadrado dividido por 1. O oposto de 4 vale menos 4 dividido por 1 dá menos 4. Então a soma das raízes vale menos 4. Uma outra relação de Girard é essa daqui. Alfa vezes beta, mais alfa vezes gama, mais beta vezes gama. Também a gente consegue descobrir qual é o valor dessa soma desses produtos 2 a 2 de raízes, olhando para esses coeficientes. E a gente olha para esse outro coeficiente aqui, o número que multiplica o x. Agora não é o oposto desse número daqui dividido por 1. Esse número 1 que multiplica o x ao cubo, mas é o próprio número menos 2 dividido por esse 1 aqui. Antes, a soma era o oposto desse número dividido por 1. Agora não. É o menos 2 dividido por 1 que dá o próprio menos 2. Então vamos deixar assim. E existe uma terceira relação aqui de Girard, no caso de uma equação do terceiro grau, que nós não vamos utilizar, mas eu vou colocar aqui no quadro, que é o produto das raízes. Alfa vezes beta vezes gama, agora novamente, é o oposto desse número daqui dividido por 1. O oposto de menos 3 vale 3. Então nós temos essas três relações. E por que isso aqui vai ser interessante de nós resolvermos esta igualdade aqui? Porque olha só, a partir dessa expressão, nós podemos elevar ao quadrado. A gente pode pegar essa expressão aqui e elevar ao quadrado dos dois lados. Então daqui a gente ganha o seguinte, que menos 4 ao quadrado dá 16. E 16 vai ser, portanto, igual a essa expressão aqui ao quadrado. Alfa mais beta mais gama ao quadrado. E isso daqui, se a gente for desenvolver, né, usando propriedade distributiva, isso dá alfa ao quadrado
mais beta ao quadrado, mais gama ao quadrado, mais 2 vezes alfa vezes beta, mais alfa vezes gama, mais beta vezes gama. Né? Ao a gente desenvolver essa parte aqui, a gente chega nessa expressão. E perceba que nós já temos a expressão que nós queremos. Ó. Isso daqui é o alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado. Então, olha só, 16 vai ser igual a quê? A isso daqui, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado, mais 2 vezes essa expressão que está aqui, ó, que é o menos 2. Então, 2 vezes menos 2, ou seja, 16 vai ser igual a alfa ao quadrado, mais beta ao quadrado, mais gama ao quadrado, menos 4. E daí a gente passa o menos 4 para o lado esquerdo dessa igualdade, fica 16 mais 4 dá 20. 20 é igual a alfa ao quadrado, mais beta ao quadrado, mais gama ao quadrado. E, portanto, o item 0,2 ele está correto. Perceba que a gente não precisou descobrir quem são as raízes para determinar qual é o valor desta soma aqui, da soma dos quadrados das raízes. Então, a afirmativa número 1 a gente viu que era falsa, né? A 2 é falsa, a 4 a gente viu que é verdadeira, a 8 nós vimos também que é verdadeira. Vamos agora tentar analisar se o item 16 ele está correto ou não. O item 16 ele nos diz o seguinte: na equação algébrica x ao cubo mais kx quadrado mais tx menos 4 igual a 0, os valores de k e t são números inteiros. Se 1 mais i e 2 são raízes desta equação, então qual é o valor de k mais t? Será que vale 2? Então, pelo enunciado do problema, nós já temos 2 raízes para esta equação, que é o 2 e o número complexo 1 mais i. Como esta equação do terceiro grau, ela possui como coeficientes números reais, né? O número 1 que multiplica o x ao cubo é um número real. O k e o t também são números reais porque eles são números inteiros. O menos 4 é um número real. Então, quando a gente tem isso, né, quando nós temos uma equação polinomial com coeficientes reais, se uma raiz é complexa, então a conjugada dela também vai ser raiz. Então, se 1 mais i é raiz, 1 menos i também vai ser raiz. Então, nós temos essas 3 raízes, 2, 1 mais i e 1 menos i. E por que isso daqui é interessante? Porque, novamente, nós podemos usar as relações de Girard para determinar a soma dessas raízes. A gente sabe que a soma das raízes, 2 mais 1 mais i, mais 1 menos i, por relação de Girard, é o menos k dividido por 1, como a gente fez no item 8. Então, isso daqui vai dar menos k dividido por 1. Vamos deixar apenas o menos k. Mas quanto que vale essa soma aqui? Ó? Vai se cancelar o i com o menos i. Vai ficar 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Ou seja, o 4 vale o menos k. Ou seja, o k, acabamos de descobrir, que vale menos 4. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente pegar o número 2, que é uma das raízes, e substituir nessa expressão. Ó. O 2 é uma raiz, então vale o seguinte, vale que 2 ao cubo, mais k vezes 2 ao quadrado, mais t vezes 2, menos 4. Isso daqui é igual a 0. Ou seja, 8 mais 4k mais 2t menos 4 é igual a 0. A gente pode fazer 8 menos 4 dá 4. Obtemos 4 mais 4k mais 2 vezes t igual a 0. Podemos dividir essa expressão toda aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 4k dividido por 2 dá 2 vezes k. E 2t dividido por 2 dá t. Isso igual a 0.
mas o K vale menos 4. Então, 2 mais 2 vezes menos 4 mais T é igual a 0. Ou seja, 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 mais T é igual a 0. Em outras palavras, daqui a gente conclui que o T vale 6. O que nós queremos? Queremos descobrir qual é o valor de K mais T. O K é menos 4, o T é 6, menos 4 mais 6 vale 2. Então, K mais T de fato vale 2. O item 16 está correto. Então, o item 1 era falso, o item 2 é falso, o item 04 é verdadeiro, o 8 é verdadeiro, o 16 é verdadeiro. Então, 16 mais 4 dá 20, mais 8 dá 28. Então, essa vai ser a nossa resposta. Esse vai ser o nosso gabarito para a questão 2 da prova de matemática.